E para analisar os temas que marcam a atualidade são meus convidados Sofia Santos e Ricardo Batista Leite. Ambos, muito boa tarde e obrigado por estarem comigo nesta edição das 12. Sofia, começando por ti, olhando precisamente para o tema do dia, este Eurogrupo, eu diria mais um, depois daquele extraordinário da última semana, e parafraseando Varoufakis, em que concordaram em discordar. Parece que hoje pode surgir uma decisão, não necessariamente económica ou financeira, mas política deste encontro. Nós não sabemos muito bem o que é que vai sair hoje, mas nos vários jornais, até em termos internacionais, fala-se um bocadinho nisso, fala-se na ideia de que pelo menos hoje, ao final do dia, se chegue a algum acordo, nem que seja temporário, e que eventualmente, ou seja, um tal acordo ponte que faça literalmente a ponte entre o acordo que existe atualmente com a Troika e um outro futuro que passa a existir eventualmente só com a União Europeia. Mas, de facto, não há muito mais informação. Quer dizer, o que se sabe, a informação até tem saído, informação contraditória. O próprio Financial Times, na sexta-feira, publicou um conjunto de frases teoricamente que teria surgido algum tipo de acordo, mas depois, durante o fim de semana, foram desmentidos. Esse acordo, e o próprio Financial Times depois veio publicar isso mesmo, e, portanto, não há assim muita informação, mas eu acho, quer dizer, não é do interesse de ninguém que hoje não saia pelo menos um passo em frente em algo que terá de ser construído. Portanto, mesmo em termos políticos, vamos lá ver, não interessa a ninguém, não interessa à Alemanha, não interessa à Europa, que esta questão com a Grécia crie uma ruptura. Vamos lá ver, não interessa a ninguém que a Grécia saia do euro. Embora o Der Spiegel, na última sexta-feira, dissesse que já tinham ponderado e inclusivamente teriam chegado à conclusão os líderes europeus e nomeadamente os ministros das Finanças da zona euro, que não só suportaria a própria zona euro uma saída da Grécia, como também de Chipre. Quer dizer, isso é o que se diz. Nós agora estamos num campo de batalha de argumentos, não é? E, basicamente, nós temos os gregos também, os gregos a colocarem um conjunto de argumentos fortes, dizendo que não há um plano B, por exemplo, e dando a volta ao discurso, e, portanto, perante uma situação, apresentam outros modelos que têm vista do ponto de vista racional, do ponto de vista económico, tanto que até existe alguma dificuldade em contrapor os argumentos que muitas vezes eles colocam como sendo um potencial modelo para solucionar, ou pelo menos para dar um primeiro passo nesta resolução. E, por outro lado, temos a Alemanha, principalmente, que depois vem com esse tipo de argumentos que são exatamente o extremo, de dizer não interessa muito, vocês podem sair, isto nada vai acontecer à Europa. Só que, na realidade, nós não sabemos o que é que poderá acontecer, porque nunca foi testado, e se quer o Chipre e a Grécia, os dois juntos... Nem sequer consta das normas da exatamente, zona euro. Saírem do euro. Nós, de facto, não sabemos o que é que vai acontecer. Portanto, de uma forma muito global, acho que de facto não interessa a ninguém. Agora estamos apenas aqui naquelas fantásticas teorias de guerra, neste caso de argumentos, a ver quem é que consegue ter um argumento mais forte do que o outro, mas eu acho que quer dizer, tem de existir um consenso, porque senão não estamos numa União Europeia, estamos numa Europa que se vai desfragmentar. E isso também pode ser uma opção, acabar com a União Europeia e de facto cada país a fazer por si, e não existir aqui esta harmonia e este interesse comum que está na base da criação da Europa. E, portanto, se de facto a Grécia sair e se o Chipre sair do euro, e se começarem a existir palavras e expressões como tem existido no último fim de semana, que no fundo vêm, de certa forma, defender que cada país deve cuidar de si, e, portanto, se nós fizermos um conjunto de políticas, os outros países também têm de fazer. Isto é um argumento que na minha cabeça me faz um bocado confusão, porque é um argumento muito provinciano, no sentido, se eu sofri, os outros também têm, se eu fiz desta forma, independentemente de ter sido bem ou mal, os outros também têm de fazer. Isto não é um discurso europeu. Portanto, a alternativa... Aí mostra a grande diferença entre aquilo que são os Estados europeus, claro, e os Estados nos Estados Unidos. Exatamente. Exatamente. Portanto, poder-se assumir, então, que a União Europeia foi um falhanço e que, portanto, agora cada um segue, pode ser um caminho. Ricardo, olhando para a solução em si, em caso afirmativo, e é isso que se espera, penso eu, para o encontro de hoje, mas parece que também vão estar muito atentos os investidores e os políticos em geral, entre eles o governo português, essencialmente para o tipo de solução que pode surgir. E eu dou-te um exemplo, até em jeito de desafio. Na última semana ouvi alguém escrever inclusivamente num artigo de opinião, qualquer coisa do género, o Pedro Passos Coelho, sem fazer nada, já se quer colar à solução que for encontrada para
para a Grécia. Extrapolando um pouco esta descrição, esta opinião, mas é um pouco aquilo que o governo português e o governo irlandês, até de forma algo legítima, poderão fazer, depois de terem cumprido com as exigências, dizer, bem, já que há aqui bastantes cedências para o governo grego, nós também queremos algumas cedências, não necessariamente não pagar a dívida, mas queremos alguns benefícios? Boa tarde a ambos. Eu, de facto, fico muito preocupado com algumas divisões internas que estão a ocorrer neste momento dentro do Syriza. Porque aquilo que venha a ser a decisão desta reunião, eventualmente já se fala que podem não chegar a nenhuma conclusão e poderá ter que haver uma nova reunião na sexta-feira, mas esta semana certamente haverá uma decisão, até porque o programa da Troika termina a 28 de fevereiro. E o facto de os sinais que saem da Grécia demonstrarem que o próprio bloco governativo não está totalmente de acordo com as linhas de argumentação do seu próprio Ministro das Finanças é algo que me preocupa, porque isto pode levar a uma situação em que até se chega a um entendimento, em que dentro da racionalidade que este debate exige, chegarem a um entendimento e depois haver bloqueio dentro do Parlamento Nacional grego, porque, como sabem, o Syriza é um conjunto de partidos. É um conjunto de pensamentos ideológicos, se quisermos. E aí a situação é muito mais complexa e muito mais perigosa para o povo grego. E é isso que está sobretudo em causa. Não vejo que seja a União Europeia que fique em causa, é o povo grego que corre um risco de entrar numa situação de espiral e de um caminho muito perigoso do qual é muito difícil sair-se. Eu não vejo as coisas como no sentido em que Portugal acha que a Grécia deve sofrer o que nós sofremos. O que eu até já disse a semana passada, e aliás ouvi altos representantes da Irlanda também dizerem, é apenas exigimos é que qualquer acordo que seja conseguido com a Grécia, que países em situação semelhante, em que Portugal, apesar de ter terminado o programa de ajustamento, está numa situação financeira ainda muito débil, que pelo menos tenha direito a aceder às mesmas condições. Agora, aquilo que me vem chegando por via da comunicação social é que a Grécia, neste momento, já deixou de parte a questão de não negociar com a Troika, está disposto a negociar com as três instituições, dando-lhe outro nome, deixou de parte a questão do haircut, neste momento já não quer um corte da dívida, e neste momento quer basicamente mais tempo. Não, aliás, penso que foi o Até porque ao nível dos juros já não há, e esse foi um argumento inicial, mas acabava por ser uma falácia, porque a Grécia, entre Portugal e Irlanda e até outros países com economias maiores, acaba por ser dos que pagam menos juros, uma média de pouco acima de 2%. E, portanto, o que eles querem é mais tempo, alargar, no fundo, as maturidades. Agora, é curioso que o nosso Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho, usando de facto uma gravata e a camisa por dentro das calças, conseguiu isso de uma forma muito mais conservadora e mantendo um discurso de responsabilidade, não tendo que fazer este espetáculo. Porque é preciso não esquecer que em 2 momentos sucessivos dentro do programa de ajustamento nós alargamos as maturidades. Como se lembram, nós teríamos até um pico de pagamentos aos credores em 2016 que se atenuou de modo a não ter que impor maiores políticas de austeridade sobre o povo português e de modo a não quebrar o tenue crescimento que Portugal foi tendo ao longo deste tempo. E, portanto, parece-me que há uma parte do governo grego que já se confrontou com a realidade. E espero, sinceramente, que consigam manter a racionalidade no discurso, que consigam manter a racionalidade no processo negocial, que é muito técnico nesta fase, e que, sobretudo, tenham a força em casa e no seu Parlamento para que aquilo que for negociado a nível europeu possa ser implementado a bem da Grécia e a bem da Europa. Como é que ficará esta zona euro depois deste episódio, acreditando que se vai resolver pela melhor forma? Mas voltando um pouco à ideia de há pouco, em que eu acabei por comparar a zona euro com os Estados Unidos da América, falta aqui uma maior unificação ou união, eu diria que além de económica e financeira, essencialmente política. Há muita defesa dos interesses de cada país. Não, e falta... a Europa, nos últimos 5, 10 anos, independentemente depois das políticas internas que tenham, da própria estratégia europeia para 2020 e da estratégia europeia para 2030 que está a ser construída, independentemente desses documentos que são centrais e que esses sim deviam ser centrais à discussão nos governos e tudo mais, não são a discussão central e nos últimos 10 anos a discussão central anda à volta de mercados financeiros, dívida,
moeda e déficits. E, portanto, o que significa que, de facto, não há o conceito e ideologia política do que é que deve ser uma União Europeia, neste momento não existe. O que existe é um conjunto de pessoas em que as principais preocupações são exclusivamente financeiras. Portanto, não se fala dos níveis de desigualdade que vão existindo. Ou seja, não é um critério. Nos tais documentos centrais da economia europeia são, não é? Na tal Estratégia Europeia 2020, pretende-se uma sociedade inclusiva, desenvolvida, e, portanto, do ponto de vista teórico, a União Europeia está no bom caminho, do ponto de vista conceptual. Mas quando chega à prática, e se nós olharmos para os telejornais e para os jornais internacionais e tudo mais, durante todos os dias, não se fala da estratégia europeia, não se fala de como é que a União Europeia está a ambicionar crescer, promover o crescimento nas economias. A única coisa que se fala é do hoje e é da necessidade dos países do Sul em cumprirem A Grécia também não diz como é que é crescer, não é? A Grécia ainda não teve também, penso eu, esse tempo. Ou seja, nós andamos há coisa de 5, 6 anos com este discurso que finalmente o Vítor Bento, até no fantástico artigo, é preciso algum tempo para as pessoas depois também conseguirem ter alguma coragem. Também já foi criticado pelo que escreveu. Claro que é criticado, não é? Aliás, ainda bem que se pode criticar aquilo que as pessoas escrevem. É bom sinal. Mas, finalmente, ele também, que era, sem dúvida, sempre foi muito conservador nas abordagens que fez, na forma como explica a economia, sempre foi muito agarrado aos conceitos liberais e tudo mais, e veio dar uma nova perspectiva diferente, que, afinal, tem tudo a ver um bocadinho com exportação e importação e, de facto, com o déficit da balança de pagamentos e a transferência de bem-estar que tem existido dos países do Sul para o Norte, porque vamos lá ver para onde é que nós importamos e etc. Vai-se ver as trocas comerciais que existem em termos da União Europeia, vai-se ver os acordos que são feitos em termos internacionais, nomeadamente ao nível da agricultura, é um exemplo clássico, em que, por exemplo, só para se ter uma ideia, mas aí eu não estou a dizer que a culpa seja da Alemanha ou de Portugal. Portugal anda a dormir, de uma forma geral anda sempre a dormir. Demora 20 anos até se atualizar com as consequências. Por exemplo, na União Europeia, a história da agricultura biológica, que agora neste novo enquadramento de Portugal 2020 tem um papel fundamental. O que é que nós andámos a fazer nos últimos 20 anos? Nada. Quem é que está completamente preparado para exportar a agricultura biológica? A Alemanha. Isto é fantástico. Portanto, aquilo que eu estou a dizer é que alguns países têm a capacidade de fazer o seguinte, que é internamente atualizam-se face às políticas futuras que sabem que irão ocorrer a nível europeu, caso da Alemanha, e, portanto, hoje em dia é um exportador de agricultura biológica, que é fantástico, está posicionado para isso ao nível das sementes e ao nível de uma data de coisas. Portugal não está, porque alguém é capaz de explicar porque é que Portugal não está, alguém andou a dormir. No entanto, a Alemanha também consegue, não é? Também consegue estar na moda de cima, isto é, a falar destes temas todos, financeiros, de déficit, etc. O que significa que, de facto, há países que são muito bons. A Alemanha é muito boa. Consegue posicionar-se em duas direções e as duas acompanham. Quando chega ao momento exato, está com um conjunto de ações a entrar em vigor. Portanto, consegue fazer estes dois mecanismos. Nós, os países do Sul, não temos conseguido. Porque temos ficado completamente obstruídos e sufocados apenas com o layer de cima, que tem a ver com o layer associado aos déficits, ao facto aos fluxos de capital para os nossos credores, que na maioria do caso são bancos esses que, por sua vez, tiveram também de ser, de alguma forma, salvos, entre aspas, devido ao potencial impacto que poderia ter na sociedade, quando, na realidade, se nós formos olhar, a maioria do dinheiro que foi emprestado nos últimos 10 ou 15 anos não foi propriamente para as PMEs, no caso em Portugal, foi para um outro conjunto de atividades que não geravam rendimento nenhum. Portanto, nós temos, aqui a questão é que, quando nós olhamos para os problemas atuais na sociedade portuguesa de forma individualizada, estamos a fazer um enorme disparate. Porque o facto de se dizer que a economia portuguesa que as economias do Sul, nomeadamente a economia portuguesa, tem uma baixa produtividade. E por se tendo uma baixa produtividade, então tem de baixar os salários, etc. Isso é olhar de uma forma míope para os problemas que realmente acontecem. Porque há que perceber porque é que isso é assim. E não é ficar naquela justificação do porquê e ponto final. Não, porque é que é assim. E identificar exatamente, então, qual é a forma de colmatar esse problema. E que, decididamente, não é por um conjunto de ações que vem andado a aumentar, que vem implicado um aumento dos níveis de pobreza em Portugal,
Porque um dos fatores importantíssimos, por exemplo, pelo qual a nossa produtividade é baixa, é o tipo de financiamento que tem ocorrido via setor bancário nos últimos 20 anos. E quem é que permitiu esse financiamento bancário? Os próprios bancos. Então, e o Estado aí já não intervém? Intervém depois para salvar, mas não intervém para limitar o tipo de especulação financeira que andam a fazer. E, portanto, há aqui, nós um dos erros que está a acontecer em termos europeus, e é muito tentador em termos políticos e em altura de campanha eleitoral recorrer a esses argumentos, que é o quê? Que é a ter uma abordagem míope e que só vai olhar um problema. Isso em termos de campanha eleitoral é fantástico, não é? Se os gregos, se nós cumprimos tudo, os gregos também têm de cumprir. Se nós temos um salário mínimo de 400 ou de 500 euros, os outros não podem ter um salário mínimo de 700. Isso são um tipo de argumentos tão primitivos, mas que nós estamos a cair, nesse enquadramento e isto não responde à verdadeira necessidade. Como é que nós viramos para o povo português e dizemos que perante uma Grécia que diz que quer um alargamento da dívida, nada fez do ponto de vista de credibilidade internacional para poder ter esse alargamento tal como nós tivemos que fazer. Como sabes, nós atravessamos aqui um período de calvário durante estes 2 anos. Sim, mas aí é que está a questão da harmonia entre os países e o interesse que existe. Não, mas é uma questão de credibilidade também, de que eles vão conseguir cumprir o alargamento das maturidades. Mas nós não vamos conseguir pagar a nossa dívida e toda a gente sabe disso. A questão é esta. O alargamento das maturidades foi possível em Portugal porque nós fomos capazes de... Portugal é capaz de pagar os 78 mil milhões. Portugal tem vindo a gerir como pode a Pronto, sua mas dívida. Não é capaz de uma questão pagar. de gestão de dívida. Sim, mas quantidade de pessoas que sabe que não é possível Agora pagar. deixas-me só. A Grécia não foi capaz de demonstrar ao longo destes anos a sua capacidade de cumprir com o programa. Em momento algum. E agora querem um alargamento dos prazos que eu até não sou contra, apesar de não ver qualquer plano para o futuro. De modo a poder ganharmos tempos todos, enquanto União Europeia, para não haver uma saída imediata da Grécia. Agora, o que é preciso e o que é fundamental, por isso é que eu dizia, a Grécia não diz qual é o seu plano de crescimento, porque nós não sabemos. O povo grego, o governo grego, não nos diz o que é que pretende fazer com esse alargamento da dívida. Não diz o que é que quer com o alargamento das maturidades da dívida. O problema da Grécia nesta altura, Ricardo, é exigir e não dizer o que dá em troca? Eu acho que é sobretudo um equilíbrio racional dos argumentos. Dizer, nós precisamos de alargar as maturidades da dívida porque pretendemos fazer isto, isto e isto. O que é que eles fizeram desde que chegaram ao governo? Porque a questão do salário mínimo... Recontrataram as pessoas que foram despedidas, aumentaram os salários mínimos e por aí fora. E aumentaram despesa. Ponto final. Portanto, de duas uma. Ou eles têm um plano que não dizem a ninguém, ou é um plano socialista, que é empurrar a dívida para alguém pagar a seguir. Ora, eu não compactuo com isso e nem creio que a maioria das pessoas que atravessaram aquilo que nós atravessamos compactua. O que nós precisamos é de uma governação séria dentro da Europa e também dentro de cada um dos Estados-membros. Séria e com base nos princípios pelos quais a Europa foi criada. E acho que o exemplo que pegaste em relação a Portugal, quando Portugal, apesar de tudo, o terno crescimento tem conseguido, tem sido por via das exportações, em que a agricultura tem sido das áreas que mais tem conseguido, muito por esforço dos pequenos e médios empresas ligadas ao mundo agroalimentar do nosso país, também me parece um pouco injusto. Agora, naturalmente, que houve aqui uma série de anos em que andamos a dormir, concordo contigo. Agora, Portugal tem vindo a reencontrar-se e a desenvolver novas estratégias para redimensionar perante o novo mundo global. E isso está nas exportações. Portugal, há 3 anos atrás, tinha menos de metade das exportações que tem hoje. E isso tem sido o principal fator que nos dá alguma esperança em relação ao futuro, não apenas para o norte da Europa, mas para os novos mercados à escala global. E eu acho que nós não podemos estar impávidos e serenos à espera que haja uma solução milagrosa em que a Grécia não apresente qualquer solução pelo menos semelhante. Como é que nós, em termos de política, mas como é que em termos de política internacional uma pessoa deve reagir quando houve o governo grego a dizer se nós não chegamos a um entendimento viramos para a Rússia ou para a China? Que espírito europeu é este? Não, e eu pergunto a mesma coisa por parte da Alemanha. Se diz, se nós não chegarmos a acordo, podem sair do euro. Não, é exatamente o mesmo tipo de argumento. Por isso mesmo é que eu acho que tem que haver aqui uma racionalidade e tem que haver equilíbrio. Eu concordo com isso. E tu não concordas que Portugal deve ter as mesmas condições que a Grécia possa vir a ter? Que deve existir um equilíbrio. Aquilo que nós verificamos em termos europeus é que pode não estar a existir um equilíbrio por parte da Grécia, mas também não há por parte da Europa e por parte da Alemanha. Portanto, o tipo de argumentos que nós estamos aqui, independentemente de tendermos mais para um lado ou para o outro, o que se constata é que tanto um lado como o outro, portanto, quando nós acusamos um lado de alguma falta de bom senso, entre aspas, o outro está a ter exatamente a mesma atitude. E, portanto, o que se verifica hoje é isso, é uma falta de... e, de uma forma geral, é a recusa também de constatar que houve um modelo económico que não funcionou da forma como se esperava. E eu acho que não há
mal nenhum, não é? Até o próprio Vítor, o próprio Gaspar, não é? Dentro aí de alguns livros, em algumas coisas, já assumiu de certa forma que afinal aquilo, o modelo não era exatamente... reajustes nos vários Pronto, a minha programas. questão é Ir ao assim. FMI, aquilo que recomenda, exatamente. aquilo que impõe aos países que foram intervencionados e depois aquilo depois que os recomenda exatamente. paralelamente. Portanto, E mesmo aqui- agora, mas aqui a Portugal, questão- se seguisse tudo o que o FMI diz, estaríamos numa situação muito pior do que estamos Pronto, hoje. mas E, aqui, portanto, mas aqui a sobre questão isso- é, por que não assumir, qual é o problema de se assumir que que há 5 anos atrás se tinha idealizado que a economia iria crescer numa determinada forma, com um conjunto de medidas, e que na realidade isso não aconteceu, e como tal ficámos aqui num estrangulamento em que em vez da economia conseguir crescer, nós estamos a definhar, estamos a ficar... Portugal tem perspectivas de poder crescer quase 2%. Nós estamos finalmente a começar a sair de uma situação de profunda austeridade em que fomos submetidos. Demonstra que, apesar de tudo, houve aqui algum reajustamento interno. Eu acho que não podemos ignorar isso também. Mas eu não estou a dizer para ignorar isso. A única coisa que eu estou a dizer... Os países que falharam foram os que não cumpriram, Ricardo, mas a objetivamente. única coisa que eu estou a dizer é que, de facto, tanto há que reconhecer aquilo que de bom se fez e os impactos positivos que teve na economia, mas também reconhecer que houve um conjunto de medidas que não tiveram as consequências esperadas e, como tal, essas medidas, então, são aconselháveis a que mais nenhum outro país também as siga e são aconselháveis, então, a parar e vamos, então, ponderar e vamos fazer outras medidas. O que eu não consigo perceber... Mas o que eu não consigo o problema é a perceber- Grécia não saber para onde quer ir. Mas tu já te sentaste à mesa com o... Não, eu ouço as com o declarações. ministro? Eu nunca me sentei à frente com ele, portanto, eu não sei o que é que ele pretende. Tá Eu bem, limito-me a mas, ler, Sofia, eu limito-me a ler aquilo que aparece Não. nos jornais e Vivemos como com... nós... Achas que concordas com as medidas que eles tomam Como- logo no primeiro dia de Eu mandato? concordo com as medidas, com a ideia de Na que ausência de a um dívida, plano. concordo com a ideia de que a dívida deve ser paga indexada ao nível de crescimento. Isso Certo, faz-me todo isso, sentido. estamos todos de acordo. E, portanto, acho, quer dizer, se é uma das Mas achas principais... bem, sem qualquer plano, como dizes, o que eles Eu querem não sei é se mais... eles têm plano ou Pronto, não, porque eu não Pronto, consigo mas lá a Europa, chegar. Não tenho essa informação. a Europa exige mais tempo para podermos pensar todo num novo plano. Enquanto isso não acontece, vamos tomar uma série de medidas de aumento da despesa e logo se vê. Se calhar não é... Pronto, eu não pronto, consigo. Aqui eu a não questão, consigo aqui a conceber questão uma forma é a distante. diferença entre ver medidas de aumento de despesa ou medidas que promovam uma diminuição dos níveis de desigualdade drásticos que possam existir numa população. E aí é aqui que é o ponto fundamental, que até o Bruto da Costa na entrevista fala um bocadinho isso, que é a diferença entre despesa ou um investimento na diminuição das quebras de bem-estar e que, por sua vez, pode proporcionar um aumento do consumo e que, por sua vez, pode proporcionar uma melhoria das expectativas e tudo mais, e isso pode levar a um crescimento económico. E é esta, acho que, uma das grandes divisões que existe atualmente, mesmo em termos europeus e agora entre o Norte e o Sul, eventualmente, é a noção do que é despesa. E quando se fala da despesa, da despesa e das pessoas e da população. E se nós, de facto, estamos a ignorar a tal filosofia política também, então nós não temos nós somos apenas... O que um país é? Qual é o objetivo do país? É gerar dinheiro? É só isso? É ter um crescimento... Nós tivemos políticas expansionistas Sim, ao longo da década de 2000 e 2010 e não serviu de nada. É ter um crescimento de PIB de 0,9%, com 20% da população a níveis de pobreza, entre 19% a 25% da população dos níveis de pobreza. Ou seja, o que eu estou aqui a dizer é, obviamente que no passado se fizeram coisas erradas, quer com o governo PS, quer com os outros PSCs, quer com os outros PS. Isso não está em causa. A questão está a assumir-se. Porque eu não consigo perceber, sinceramente, porque é que quando se está na política não se consegue assumir que houve coisas que correram Temos bem que e houve terminar. coisas que correram mal. Sim, E evidente, as coisas mas que correram isso mal assume-se. são para terminar. Rapidamente, para contrapor, estamos sem tempo. É só dizer que eu concordo em absoluto que houve coisas que correram mal e coisas que correram bem. O que não podemos é ignorar a realidade. E nós temos que viver na realidade e garantir que saibamos para onde nós vamos. E espero que o povo grego e o governo grego consiga dizer rapidamente para onde quer ir, para bem do povo grego e para bem da Europa. Muito bem, Ricardo Batista Leite, Sofia Santos, ficamos sem tempo para discutirmos outros temas. Ainda assim foi um debate interessante. Já a seguir, olhamos novamente para o dia nos mercados.